Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e ouçamos a leitura dos primeiros 4 versículos. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Meus irmãos, desde as 8 horas deste dia até às 17, como nós todos sabemos, o Brasil inteiro escolhe seus governantes, seus representantes, ou começa a escolher, caso haja um segundo turno para alguns casos. E nós, os cristãos, faremos o mesmo também. O povo de Deus participa desse processo, mas pesa também sobre nós considerar outras coisas, mais algumas coisas, levando em conta a nossa dupla cidadania, não é? E isso porque Deus abriu os nossos olhos a fim de que nós enxergássemos outras dimensões da vida que um pagão, que um perdido não consegue discernir. E essa dimensão, ela mostra que Deus é aquele que governa acima de todas as coisas, uma realidade que está por cima, sobre, por dentro também, controla toda a dimensão social e político-partidária, como se diz. E essa é uma visão que Paulo transmite à igreja de Éfeso, onde Timóteo provavelmente pastoreava, e ele escreve essa carta para que o nosso irmão Timóteo, que era pastor daquela igreja, transmitisse essas instruções aos irmãos daquela igreja local. E esse trecho que nós lemos, irmãos, ele traz algumas diretrizes para o culto, que incluem aqui oração, a proclamação, o modo de se vestir das mulheres, das irmãs no culto, né? E também o modo que essas irmãs deviam ter de aprender. E o apóstolo Paulo fará isso outras vezes nesta carta, na outra carta que ele enviará a Timóteo e também na outra carta que compõe juntas as pastorais, a carta enviada a Tito, também haverá instruções sobre o bom andamento do culto a Deus. Ao que parece, irmãos, Paulo está combatendo aqui um ensino errado da época, que era o de que a salvação pertencia apenas aos judeus ou àqueles que eram chamados de prosélitos, ou judeus convertidos, não é? Vindos do paganismo. Eles também tinham chance de receber o Evangelho, de aceitar a graça de Cristo, e não havia nenhum tipo de necessidade de preocupação com os de fora, com as pessoas de fora, não é? E Paulo combate isso aqui, discorda, e ele exorta os irmãos a não apenas orar pelos seus próprios irmãos, por aqueles que estão em seu entorno e participam da mesma fé, mas também orar por aqueles que estão do lado de fora da igreja e, de modo especial, por aqueles que são chamados aqui de autoridades. As palavras, ele utiliza algumas palavras aqui para oração, que não são as únicas. Existem vários outros termos que não são contemplados aqui, mas esses são suficientes para nós entendermos a pretensão de Paulo, a pretensão apostólica aqui. Primeiro ele fala que nós devemos orar por aqueles de fora da igreja, não apenas os pagãos de modo geral, mas os governantes, não é? De modo particular, e usa o termo súplica, que vem de um verbo que significa pedir com urgência, baseado numa necessidade presumida que se tenha. Então o que é que ele está dizendo aqui, de certo modo? É que é preciso ver e sentir a salvação dos perdidos como se fosse a salvação de um parente seu. Como você
suplica a Deus com todo o ardor do seu coração pelo seu filho que não é crente, pelo seu pai, pela sua mãe, por pessoas queridas, que você também tenha essas pessoas no seu coração, entendendo que independente de como esteja a situação financeira, ou social, ou de moral, acadêmica, independente disso, quem não tem Cristo está perdido. E é necessário que os crentes entendam essa necessidade, participem dessa necessidade dos outros, que muitas vezes nem sentem, e frequentemente não sentem, nem sequer desconfiam que estão nessa situação. E Paulo diz, não, vocês devem ter essa angústia no coração também pelo mundo em torno, e especialmente pela vida das autoridades. É a postura aqui de um mendigo desesperado, de alguém que está pedindo um favor, porque realmente não tem mais a quem recorrer. Paulo também usa o termo genérico oração, né, que é o segundo termo que ele usa e que sugere outras modalidades não contempladas aqui, significando você deve orar de todos os modos, de todas as formas, pelas pessoas de fora da igreja e também, especialmente, pelas autoridades. O terceiro termo que ele usa aqui no versículo 1 é intercessão, que vem de um verbo que indica pedir a alguém em favor de outro. De novo, nós devemos interceder não só pelos nossos amigos, colegas, companheiros, irmãos de fé, e não apenas pelo nosso amigo não cristão, por aquele de quem gostamos, mas nós devemos também nos lembrar dos políticos, porque é certo que mesmo tendo os privilégios que eles têm aqui no nosso país, mesmo tendo o respeito que eles têm no nosso país, mesmo tendo a honra que eles possuem no nosso país, eles, se não são crentes, precisam ser salvos, irmãos. Do que adianta o homem ganhar um salário altíssimo e perder a sua alma? Do que adianta o homem ser condecorado e conhecido por todo o país se ele vai perder a sua alma? Então, quando nós observamos essas coisas, contemplamos com essa visão alargada a vida das pessoas de fora da igreja, nós começamos a mudar muito do nosso posicionamento que talvez, pelo menos o posicionamento que talvez tenhamos em relação às pessoas de fora e os políticos. Finalmente, nós temos o que talvez seja o mais difícil quando você procura vivenciar esse ensinamento aqui de orar por todos, né? Que são as ações de graças, né? Você agradecer pela vida daqueles que são ímpios, por aqueles que governam sobre você e que talvez você não goste muito. Você deve agradecer a Deus pela vida deles. Vocês imaginem quanto de coisa ruim já não foi exposta no coração de vocês por causa do governo nosso. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Que eles foram instrumentos de Deus para espremer um monte de coisa ruim que ia no nosso coração? Um monte de xingamento, de palavrão, de reclamação, de coisas que só mesmo Deus, na sua soberania, é capaz de promover na nossa vida. Nós devemos agradecer isso, que Deus usou essas pessoas como instrumentos seus, como chicotes seus, como azorragues seus, sobre as nossas vidas. Essa é a parte talvez mais delicada, mais complicada, de você agradecer o governo, a Deus, porque nós não vivemos numa anarquia, irmãos. A anarquia é quando você está num ambiente que a polícia diz assim, estamos em greve, tá bom? Quem quiser, faça do jeito que quer. Você não precisa de mais de 24 horas para sentir que é preferível o governo de um tirano do que a anarquia. O pior dos governos ainda é preferível do que a anarquia. Eu lembro de uma placa que foi postada na internet, de uma favela no Rio, em que estava escrito, num outdoor, porque a turma estava sujando muito o chão, né? E os traficantes escreveram assim, lixo no chão, tiro na mão. E eles cumpriam a promessa. Quem eles pegavam jogando lixo no chão, eles davam um tiro lá no lugar onde eles achavam que era a fonte do problema, e as pessoas paravam de jogar lixo no chão. Por mais que você discorde disso, isso é terrível, isso é abominável, num clima de caos, alguém impondo ordem ainda é menos pior do que quando você não tem controle de nada, quando cada um faz o que quer, irmãos. Quando nós pensamos no nosso país, nós devemos também agradecer por isso, porque as autoridades são usadas por Deus para refrear o mal, embora elas também promovam o mal, e isso não seja de modo algum culpa do nosso Deus, irmãos. Então o texto nos diz também para que nós demos graças a Deus
pela vida daqueles que nos governam, porque por meio dele Deus também age, por meio dessas pessoas Deus também age. As autoridades de que Paulo fala aqui no versículo de número 2, elas incluem tanto governantes supremos até governantes um pouco menores, como por exemplo Herodes e outros tantos da época um pouco anterior a Paulo, né? E outros ministros seus. E antes que alguém pense, irmãos, que o Paulo talvez reformulasse o seu ensino, né? Se ele viesse para o Brasil e conhecesse a realidade brasileira, nós devemos nos lembrar dos imperadores, né? Os imperadores que reinavam no tempo de Paulo. Um deles, um pouco depois, foi o imperador Nero, né? Quando Paulo escreveu Romanos 13, o texto que nós lemos inicialmente, os imperadores da época eram do naipe do Nero, né? Nero, não vou perder tempo aqui dizendo quem foi, basta lembrar, basta informar os irmãos que aquilo que vocês já assistiram nos filmes sobre Nero é tudo verdade, e ainda tem mais. Quem quiser saber um pouco mais, que leia Suetônio, A Vida dos 12 Césares, ele está disponível hoje no site do Senado Federal. Você tem lá um pouco da vida dele. O livro é um pouco romanceado, mas ninguém duvida que ele está falando muita verdade ali sobre as atrocidades que aquele homem fez, não só no campo político, mas no campo moral e no campo espiritual. E a miséria que era conviver como cristão num governo daquele, né? E isso, é claro, se seguiu pelos próximos séculos. Depois que a igreja primitiva começou a ser perseguida, isso só foi parar no século IV, praticamente, com os decretos de Constantino, que aí a coisa começou a mudar. Mas os crentes passaram quase que 4 séculos sendo perseguidos de modo intermitente, mas de certo modo intenso, cada vez mais intenso. E ainda assim eles tinham esse mesmo peso sobre eles, o dever, porque Paulo não menciona aqui Nero, irmãos. Paulo nunca menciona Nero, ele fala dos governantes, ele só exorta que intercedam, supliquem, louvem a Deus pela vida dessas pessoas. E isso, longe de nos afastar da vida política, vai alargar a nossa visão para perceber qual seria a nossa maior contribuição para a vida política como irmãos de igreja. Vocês acham que um post de Facebook tem mais força do que a oração que você faz a Deus pelo bem do país? Que uma passagem de um post lá de orelhada que você pegou sem confirmação, jogando para frente? Aquilo tem mais força do que o tempo que você passaria orando a Deus, suplicando, dando graças? Essas são questões que o texto levanta e ele aponta como uma das nossas grandes contribuições para a vida política do nosso país, a oração. A oração, não necessariamente o engajamento direto e político, embora isso tenha seu lugar na vida de alguns cristãos que têm suficientemente o chamado de Deus para se envolver nessa área. Mas todos nós devemos nos envolver. Mas existem formas de fazer isso, e Deus nos chamou e delimitou para cada um essas formas, irmãos. A oração aqui também tem um propósito prático. É muito prático o que Paulo está dizendo aqui para que os irmãos façam, né? Ele diz que é para que nós tenhamos uma vida quieta e pacífica, não é? É uma vida sem perigos e sem problemas na sociedade. Por isso que nós oramos pelas autoridades, para que eles promovam a paz e a ordem nas ruas, nas estradas e nas leis. Então esse é um dos focos, uma das coisas que nós esperamos quando oramos pelas autoridades. E outros 2 efeitos esperados pelas nossas orações, né, tanto pelos pagãos quanto pelas autoridades, é para que nós vivamos em toda piedade e honestidade, ou seja, com toda a devoção possível. É vivenciar a nossa fé em liberdade, é isso que nós queremos. Nós oramos pelas autoridades para que Deus nos conceda essa graça de ter uma vida tranquila na nossa nação e possamos orar em público, ter as portas da nossa igreja abertas, orar nos hospitais, frequentar a igreja. Nós estamos orando para isso, ter comunhão, chamar pessoas para vir à igreja, compartilhar literatura cristã, sem precisar fazer isso de modo secreto, e vivendo com isso a vida cristã normal, que consiste nesses atos, irmãos. E é para que tenhamos também uma vida com toda honestidade, Paulo diz, ou seja, com uma vida em que haja seriedade com o trato nas coisas públicas, que as pessoas tenham transparência no nosso país, que as pessoas tenham respeito pelos valores e não pisem,
que não haja, se não focos de anarquia, grupos ou alguma coisa, mas não haja uma coisa generalizada, um clima de insegurança na sociedade que queira descambar para a anarquia, irmãos. Em resumo, nós estamos orando para que as autoridades protejam a religião, a invocação do nome de Deus, a paz e também a decência pública. Existem limites também nesse campo da decência, que o senso comum mesmo vai deixando claro e que a palavra de Deus apoia neste caso, irmãos. Aqui nós temos implicações práticas para nós que vivemos numa democracia, né? É que é muito estranho você orar para ter uma vida tranquila desse jeito aqui, se você vota em candidatos cujo programa de governo é inteiramente antagônico a esse propósito. Então isso é muito estranho. E hoje vocês têm a vantagem de que eles postam na internet aquilo que vão fazer no governo. Então, se vocês têm acesso a esses governos, né? Eu tive acesso à leitura desse, como qualquer um tem, a leitura desses programas de governo. Você não precisa ler muito para saber do que é que vai dar. Eu não sei se eles vão fazer aquilo que eles prometem fazer, de bem ou de mal, mas eles já avisaram que vão fazer. E aí você está orando para que nós tenhamos uma vida tranquila. E se parte do programa do governo, de determinado partido, for de perturbar a igreja, você está criando um desconforto mental que eu não sei como é que você vai resolver, não é? Então, aqui nós temos implicações interessantes para as nossas vidas, porque quem despreza esse privilégio democrático que nós temos de um partido anunciar o que vai fazer, então você está fazendo a oração na contramão da sua ação. Você está falando uma coisa e vivenciando outra inteiramente diferente, né? Então é importantíssimo, irmãos, para nós conhecermos os programas de governo, porque todo mundo vai dizer, você sabe se o fulaninho vai cumprir o que promete? Eu não sei, eu não tenho como saber. Agora eu tenho como saber o que ele diz que vai fazer. Se ele disser, uma pessoa prometer que vai me dar R$1 milhão amanhã e não cumprir, eu falo, que pena, né? Agora, se a pessoa disser que vai me matar amanhã, eu digo assim, bom, tomara que ela não cumpra mesmo. Mas o fato é que eu fico assim, preocupado. Eu não sei se ela vai matar ou não, mas que ela disse que vai fazer isso, vai. Então é importante para nós ter acesso a essas informações, que nós temos o privilégio. Eu não pregaria isso numa tirania, porque eles não avisam o que vão fazer. Mas existem programas de governo hoje que já deram a dica do que vão fazer. E aí quando você vai e escolhe um candidato desse, você parece que está um pouco na contradição, né, com tudo isso que nós estamos dizendo aqui e que é ordenado pelo apóstolo. Pois bem, irmãos, Paulo diz que a oração pelos pagãos e pelas autoridades, versículo 3, é bom e agradável a Deus. Isso por quê? Porque cria condições ideais para que Jesus Cristo seja conhecido. Então isso é profundamente agradável a Deus, quando há condições numa nação para que Cristo seja conhecido. Às vezes nós ouvimos relatos missionários, né, muito comoventes, de como os fiéis, de como os cristãos suportam ambientes hostis, difíceis, e até ganham almas, né, para Cristo por meio do compartilhamento do Evangelho. E essa comoção é legítima. A gente fica realmente emocionado quando vê um missionário de outras terras dizendo como os crentes sofreram debaixo de um governo miserável, corrupto, e mesmo assim frutificaram e levaram outros a fazerem o mesmo, irmãos. Mas se você perguntar a um missionário da China ou um missionário na Venezuela, o que é que ele mais quer? Ele vai responder que ele quer tranquilidade e paz para fazer o trabalho dele. Se eu queria que o governo respeitasse a gente, desse a gente segurança para ir e vir, não matasse a gente porque nós somos cristãos, não rasgasse nossas Bíblias. A gente queria um governo tranquilo, e é verdade que muita gente encontra a Cristo no caos. Mas nós vamos fomentar o caos, vamos ajudar o caos? Não, nós vamos pedir para ter uma vida tranquila. O ponto aqui básico de Paulo é que nós devemos orar pelas autoridades, porque isso é agradável a Deus, o nosso Salvador, porque na sua obra ele não exclui nenhum povo, e ele gosta de fazer isso, ele se agrada em fazer isso quando tudo está ordenado, com o menor grau de sofrimento possível. Muita gente faz confusão nesse versículo 4, achando aqui que no final cada pessoa vai ser salva, né? Mas o ponto de Paulo aqui não são indivíduos, irmãos. Paulo está falando de povos,
de povos aqui, do prazer que Deus tem e do desejo que Ele tem de não excluir nenhum povo do seu evangelho, nenhuma língua, nenhuma nação. E a sua vontade é que todas essas conheçam a sua salvação e sejam ensinadas também por Ele. E isso inclui as multidões e seus governantes, né? E é por isso que nós oramos. Vocês percebam então que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, pretende com isso alargar a nossa visão política, para deixar claro, tranquilizar o povo de Deus que nenhum político possui poder absoluto, senão aquele que é dado, e quando Deus não quer mais, se agrada, tira e põe outro no lugar. É Deus quem muda os tempos e estações, é Deus quem remove reis e estabelece os reis. Então isso é uma tranquilidade para o povo de Deus. Ele também quer nos fazer ver que Deus pode converter a pior das pessoas e também o pior dos políticos. Deus pode converter, e Ele usa a igreja para este fim, levando-a a orar, irmãos. Esse texto não contempla alguns tópicos importantes do assunto da política à luz das Escrituras, como, por exemplo, a resistência civil, né? Os limites da obediência ao Estado. Ele não contempla isso aqui. Também não contempla a questão dos impostos, né? Dos débitos de honra que nós temos, de valores. Mas ele destaca um ponto fundamental, é que antes de serem agentes políticos, antes de serem cidadãos, os homens são pecadores e eles precisam da salvação. A gente não pode perder isso de vista, irmãos. É importante que você se informe quantos políticos não são crentes, fiéis em Cristo, para que você ore pela salvação dessas pessoas. Porque o fundo da vida cristã não é político partidário. Se você passou os últimos meses discutindo mais política do que religião, você está errado. Porque o fundo da vida não é político, não é partidário. O fundo da vida é de fato espiritual. Existem almas que estão se perdendo enquanto as pessoas estão brigando por que partido elas pertencem, a que partido elas pertencem. Existem almas que estão se perdendo por causa disso. Isso não é importante? A política é importante, mas nós devemos encontrar um lugar dentro dessa visão mais ampla e não dentro de uma visão estreita desse binarismo que se apossou, que possui o país hoje, entre uma coisa ou outra, né? Existe realmente algo que está acima disso, e é para isso que nós devemos atentar, irmãos. É nos perguntar se nós já oramos pela conversão de algum político, tá certo? Essa é uma boa pergunta que o texto nos permite fazer. É se nós temos orado pela salvação dessas pessoas. Nós devemos entender isso, inclusive, como aquilo que é um ato de culto. Isso aqui é parte do ato de culto. Nós oramos pela pátria, pelo Brasil, nós estamos orando pelos políticos do Brasil. Estamos orando pela conversão dessas pessoas, porque só Deus pode transformar uma pessoa ruim numa pessoa boa. Uma pessoa que não presta para nada para uma pessoa que é útil para alguma coisa, não é? Deus não fez assim conosco, por que não faria com essas pessoas, irmãos? Nós devemos também orar pelo bem-estar dessas pessoas, pela família dessa gente, para que Deus continue a assisti-los, a ajudá-los e também a agradecer, como eu falei, que é uma parte, um lado assim particularmente difícil, agradecer, porque Deus usa todos os governantes, por mais tiranos que sejam, para o tratamento do coração do povo de Deus. À medida que nós abraçarmos esse ensino, irmãos, a nossa mente e o nosso coração vão se alargar quando o assunto for política. Isso não vai nos afastar das decisões políticas da nossa nação, mas vai nos livrar de muita vergonha, de muita exposição, por causa de opiniões que nós damos, e nós vamos ter uma visão completa, mais abrangente do nosso mundo, que, independente de quem ganha a eleição, vai continuar sendo governado pela potente mão de Deus. Isso para nós deve ser um motivo de conforto, de alegria, de tranquilidade, e deve ser um motivo para nós irmos votar, para nós participarmos da vida cívica, a vida do nosso país. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.